Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Compartilhe este episódio com aquela pessoa especial e deixe o seu like, o seu comentário. E não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações de todos os episódios. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo. Bem, caros seguidores, passou-se 2 semanas desde que eu e vocês nos falámos assim desta forma. Pois, porque da última vez eu tinha anunciado que a vertente iria se ausentar cerca de mais ou menos uma semana, mais coisa, menos coisa. Acabei por fazer estender essas férias também para poder descansar mais um pouco, mas confesso que ainda assim soube a pouco. Gostaria de ter descansado muito mais. Eu, por causa deste trabalho que eu tenho e pelas poucas horas que eu durmo, acabo por às vezes ter a necessidade de descansar um pouco mais, mas o que é certo é que mesmo nos momentos de relaxo, ou de férias, ou de folga, ou seja o que for, acabo por não pôr esses sonos em dia e então acabo por muitas vezes pagar cara essa fatura. Também julguei que nestas férias pudesse realmente aproveitar mais essa oportunidade para descansar, para pôr a cabeça mais em dia, para realmente relaxar, pôr os sonos em dia, mas infelizmente também não foi isso que aconteceu. A vida é sempre uma correria. Acabei também por, à última da hora, decidir juntamente com a minha esposa fazermos uma viagem durante uma semana à Espanha, nomeadamente ao meu lugar predileto, que já fez parte da minha vida e de certa forma tem ainda continuado a ser parte da minha vida ao longo destes anos, que é nada mais, nada menos que Benidorm, e é um lugar que para mim, por mais coisas que possam acontecer naquela terra, naquela cidade, por mais alterações que possam haver, e acreditem que já houve muitas mudanças ao longo destes anos, ainda assim é sempre um lugar que me traz sempre muita saudade, me traz sempre muita nostalgia, é sempre uma alegria saber quando vou para lá e foi assim uma decisão à última da hora. Acabámos por utilizar o Booking para fazer a reserva por lá, acabámos por aproveitar uma reserva de última da hora, que estava assim com uma boa promoção. Acabámos por ir para apartamento, que sempre que eu fui para Benidorm sempre fui praticamente para apartamento, só houve para aí 1 ano ou 2 é que acabei por ir por hotel, mas de resto sempre foi por apartamento, e então surgiu essa oportunidade. Também acabei por utilizar a aplicação Letyshops para fazer o cashback, o que ainda me rendeu, é assim, o dinheiro ainda não caiu, mas já está lá pendente para eles transferirem a qualquer momento, mas ainda assim também rendeu os bons euros e acho que acabei por fazer um bom negócio. Acabei então por ir com a minha esposa e com a minha enteada durante uma semana então para a Espanha, e aconteceu também um fator muito insólito nessa viagem, algo que nunca me tinha acontecido na vida como condutor, foi ter apanhado uma multa. Já tenho a carta, eu tirei a carta em 2004, salvo erro, 2004, 2014, 18 anos. Tenho a carta precisamente há 18 anos. Só tive 2 pequenos acidentes em que desses 2 um tive culpa e o outro não tive, e foram mesmo acidentes assim de baixa magnitude, se assim se pode dizer, de baixo impacto, mas de multas de facto nunca tinha apanhado nenhuma, e para mim foi uma novidade. Isto foi num pedaço de estrada ali a meio de Espanha, numa nacional, em que por acaso essa estrada é uma estrada que praticamente atravessa a Espanha inteira, e é uma estrada que já foi boa no passado, tinha um caminho espetacular, só que ao longo dos anos, e também se calhar por falta de manutenção por parte do governo espanhol, realmente aquela estrada tem se tornado uma desilusão cada vez maior. E então, mesmo nessa estrada que ainda assim oferecia péssimas condições, houve ali um momento em que de facto a estrada estava boa,
boa, ou seja, tinha alcatrão novo, estava porreirinho, estava mesmo tranquilo. E o que aconteceu é que de repente apareceu-me de repente mesmo, foi mesmo de repente, apareceu-me um radar que eu, salvo erro, nem sequer tinha a sinalética que aquele radar estava ali, porque eu, apesar de que vinha a conversa com a minha esposa, mas mais ou menos também vinha a tentar a estrada, e não me recordo de todo, e a minha esposa também não se recorda, de realmente ter visto alguma tableta ou alguma coisa que indicasse que tivesse ali um radar. E eu, de facto, quando me apercebi desse radar, ainda tentei jogar o pé ao travão, mas o que é certo é que apercebi-me que eu até virei logo para o lado para ela e disse: olha, isto aqui é capaz de dar treta. E o que é certo é que, como fui com o carro emprestado, eu fui com o carro da minha mãe, agora no início desta semana ela recebeu a carta lá em casa do Ministério do Interior de Espanha, com a multa no valor de 100 euros, só que por acaso as regras de ferroviária, né, de rodovia em Espanha, as coisas por acaso funcionam de uma forma diferente, que é, eles oferecem a possibilidade que, se a pessoa pagar no prazo de 20 dias a contar desde a data de recepção da carta e não contestar aquela carta, eles oferecem um desconto de 50%. Ora, como eu decidi não contestar, porque também já sabia do que é que se tratava, e de certa forma também quero pagar as minhas contas sempre o mais rápido possível, acabei então só por pagar os 50 euros e vamos lá ver, porque eu agora também não tenho como saber se aquilo realmente foi pago ou não. Eles ofereciam 4 formas de pagamento, sendo que, salvo erro, em 2 delas, ou por menos uma delas, era de forma presencial, coisa que não poderia acontecer, e uma das formas era por transferência bancária. Foi assim que fiz, acabei por fazer esse pagamento via transferência bancária, só que agora é torcer para que aquilo realmente corra bem, porque não tenho como consultar se aquilo foi pago. A única coisa que eu consigo saber é ter só o comprovativo de pagamento, não tenho mais nada. A única coisa que eles fazem referência, e isto até fica uma dica para vocês, se vocês passarem por algo do género, eles dizem que quando é feito por transferência bancária, a única coisa que vocês não podem esquecer de colocar na descrição da transferência é o número do processo. Eles dizem que esse número é fundamental para que seja considerado aquele processo como liquidado, ou seja, como concluído. Se não for, eles fazem mesmo essa referência, que se essa transferência tiver ausência dessa informação, eles não querem saber e a multa continua em pagamento, ou seja, a pessoa tem aquela dívida à mesma, ou seja, acabou por perder dinheiro e tem a dívida ainda por pagar. Então eles fazem mesmo essa nota, que é para a pessoa não se esquecer de realmente colocar essa nota. Eu tive esse cuidado, agora é torcer mesmo para que isso se resolva da melhor maneira. Mas ainda assim, queria-vos compartilhar esta situação insólita, porque de facto nunca me tinha acontecido, e com isto não digo que eu sempre fui santinho na estrada, muito pelo contrário, já tenho cometido os meus disparates, já tenho cometido os meus erros, mas de facto nunca tinha, e até já tive já passei por algumas operações de stop e por aí fora, mas o que é certo é que nunca tinha passado por algo assim deste género. Pronto, ficou um registro para a minha questão da condução, algo que de facto estou plenamente convencido que, da forma como aquilo foi feito, aquilo é literalmente uma caça às multas, e pronto, era um preço que eu tive que pagar, porque de facto, se eu estivesse ali a cumprir aquela velocidade, uma viagem que demorou cerca de 11 a 12 horas demoraria certamente para umas 16, 17, e isso era completamente impensável. Até porque também tínhamos que ir buscar a chave do apartamento, tínhamos horários para cumprir e não dava mesmo, ou seja, é um risco que basicamente teve que ser assumido. E pronto, ficou esta situação. De resto, as férias correram lindamente, mais que fossem. Gostaria que elas tivessem durado muito mais, mas infelizmente, pronto, já foi uma semaninha. É tentar organizar para ver se no próximo ano se a gente também consegue ir lá novamente, ou mesmo outro sítio qualquer. Por acaso, um dos sítios que tenho ideia de ir, que eu já fui no passado e gostaria de lá voltar, porque ali literalmente é mesmo para relaxar, é um dormitório autêntico, que é Roquetas del Mar, também ali no sul de Espanha, e por acaso gostava também de lá voltar, visto que a última vez que eu já fui há muitos anos, foi mesmo há muitos anos, e era bem mais jovem do que sou hoje, e já não tenho assim tantas memórias, mas gostava de lá voltar, até para ver se ainda me consigo lembrar daquilo, e se aquilo de certa forma está muito diferente do que aquilo que estava naquela altura quando lá fui. E pronto, é férias que uma pessoa ao longo destes anos não tem
tido, algumas porque não se proporcionou, outras por escolha também, e a gente também chega a uma altura na nossa vida que dá mais valor a estas coisas e as prioridades também vão se invertendo, as escolhas também vão se invertendo, os gostos também vão se invertendo e por isso acho que tinha chegado à altura também de arriscar neste sentido. E por falar em arriscar, também só dar um toque em relação aos investimentos. Nos últimos meses as coisas também não têm corrido assim tão bem, porque o mercado dos criptoativos tem estado em queda constante, mas ainda assim é um mercado que eu continuo a acreditar. É um mercado que tem tudo para dar certo desde que não haja gente a querer se aproveitar disto a torto e a direito e que possam realmente olhar para esta tecnologia, se assim se pode dizer, para este mundo com outros olhos, e realmente já tenho passado aí um mau bocado à conta disto, mas mesmo assim não me arrependo. Volto a dizer, só tenho pena não ter começado mais cedo, e também é importante frisar que tudo o que eu esteja aqui a falar em relação a esta questão sobre investimentos ou algo do género não deve ser tido em conta, porque não sou nenhum especialista financeiro, não sou ninguém ligado às finanças para poder dar qualquer tipo de recomendação. Isto é só meramente o compartilhar com vocês da minha experiência, do meu dia a dia, e por isso de maneira alguma deve ser tido como qualquer tipo de recomendação ou algo do género. Por isso isto é somente para deixar aqui frisado, não vá alguma entidade ouvir este áudio e querer-me penalizar sobre essa situação. Entretanto, também meti-me também noutro investimento que comecei agora recentemente há pouco tempo, ainda não posso falar muito sobre isso, porque também é uma coisa ainda mais ou menos, tal como ainda agora referi, recente, e ainda também estou a palpar terreno, estou a ver realmente como é que estas coisas vão se desenrolar. Para já tem sido uma experiência agridoce, alguns momentos bons, outros maus, mas lá está, é tudo mercados de alto risco, é tudo coisas que se as coisas derem muito certo, corre mesmo muito certo, se as coisas correrem mal, correm mesmo muito mal. Por isso é negócios de alto risco e não há muito que se possa falar em relação a isso. De resto, já tinha saudades do podcast, já vos trouxe 4 notícias desde o meu retorno, devagarinho, vamos ver nos próximos tempos o que é que vem aí de notícias tecnológicas. Agora também nesta altura é normal as coisas estarem assim um bocadinho mais calmas, porque apanha sempre o mercado das férias, do verão. Em muitos países nesta altura também é verão e como é que as pessoas tiram férias e a tecnologia não é que pare, mas dá ali uma espécie de estagnada, mas agora aí a muito curto prazo vai haver eventos. Temos agora a seguir no mês de setembro o evento da Apple com os seus anúncios dos iPhones e por aí fora. Há muita coisa ainda por vir, muita coisa que está a acontecer. Estou-me a tentar inteirar desde o meu regresso como é que tem estado aí o mercado tecnológico. Confesso que não tenho estado com tanta atenção como gostaria, porque também estou de volta dos investimentos, o que de certa forma rouba bastante atenção, mas ainda assim tento me inteirar minimamente para não estar desatualizado, para estar o máximo atualizado possível e também atualizar a vocês do melhor possível. Por isso, conto com a vossa presença nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Isto é um dia de cada vez. Já estamos quase daqui a nada a atingir os 300 episódios. Tem sido aqui uma longa jornada, sempre com altos e baixos, mas realmente só os fortes é que conseguem prevalecer e mesmo até pelas algumas visualizações que eu tenho tido, dá para ver que volta e meia existe assim umas certas novidades de algumas pessoas que de repente aparecem a ouvir o podcast, e o que é sempre muito bom. E por isso, sem muito mais delongas, despeço-me por aqui. Esta é a Vertente Tecnológica, eu sou André Silva e a gente vê-se no próximo episódio.
Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.